Curta história, Carmo do Rio Claro, Ponte Torta. Aqui quem fala é a ponte Professor Antônio Alves de Noronha, mas vocês me conhecem como Ponte Torta. Fui inaugurada em 1963 e desde então venho acompanhando a história de vocês humanos. Muitos me conhecem como ponto turístico de Carmo do Rio Claro. Eu, a Serra da Tormenta, os Doces Bordados, a Praça Dona Maria Goulart e a Represa de Furnas, entre outros. Representamos o município. Sempre que falam do Carmo, lá estão nossas fotos, indicando o que o Carmo tem de bom. Me contaram que antes da minha construção, as pessoas visitavam o lugar onde hoje estou. Eram feitos piqueniques e os jovens se divertiam nas pedras que ficavam no meio do lago. Hoje, essas pedras não são mais vistas, mas são lembradas. Minha história vai muito além de uma imagem. Represento não só a história da cidade, mas também do Brasil. Estou aqui para contar a grandiosidade do que represento. Vocês devem estar curiosos. Quem é o tal professor Antônio Alves de Noronha? Bom, foi o homem que me idealizou. Por meio de seu projeto de engenharia, estou aqui. Claro que o meu nome também homenageia todos aqueles homens que vieram de todo o Brasil, principalmente do Norte, para me erguer. Para entender essa história, vamos voltar ao passado. Antes mesmo de eu existir, as ideias que culminaram em minha construção. No século XIX, na França, um homem chamado Auguste Comte afirmava que existiam 3 estados de evolução humana: o teológico, o metafísico e o positivo. O estado positivo era aquele que o homem baseava seus pensamentos, ideias e concepções por meio da razão. Ou seja, era nesse estado que Comte acreditava que os acontecimentos dependiam somente da ação racional humana. Ele acreditava que, nesse estágio, o homem agiria por meio da razão e da ciência. Essa ideia influenciou gerações com concepções sociais e políticas. Na época, e até hoje, acreditava-se que a ação racional levaria à evolução humana. O positivismo ganhou força total, e o homem buscava cada vez mais o progresso contínuo da humanidade, em que o presente sempre superaria o passado. No Brasil, as ideias positivistas estavam em alta. A criação de um Estado, o fim da monarquia, a busca pelo desenvolvimento e o acesso à educação para todos eram os lemas da nova República, iniciada em 15 de novembro de 1889. Esse lema está tão impregnado que estampa a bandeira brasileira, ordem e progresso. É a partir da história de vida e do mandato do 21º presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek, que a busca pela prática da ideologia positivista foi colocada em prática. Durante seu mandato, entre 1956 e 1961, sua preocupação era o desenvolvimento e a estruturação do Brasil. As principais ações do seu governo incluíam investimentos em hidrelétricas e transportes, com destaque para a construção de estradas. Esse foco no desenvolvimento estrutural reflete sua trajetória pessoal e experiências, como sua origem em Diamantina, uma região carente de infraestrutura na época, e suas viagens aos Estados Unidos e Canadá, em 1948, onde presenciou políticas de desenvolvimento de transportes em andamento. Nos Estados Unidos, as políticas de investimento em rodovias acompanharam o contexto das iniciativas estruturais no Brasil. O Federal Aid Road Act, aprovado em 1919, destinou fundos federais para melhorias e construção de rodovias estaduais, complementada pela Federal Highway Act em 1921. Em 1956, sob a presidência de Dwight Eisenhower, foi implementado o Sistema Rodoviário Interestadual, inspirado pelo Sistema Rodoviário Alemão. A iniciativa visava integrar o país com uma rede de autoestradas, resultando na criação de 75 mil milhas de rodovias. Foi essas ideias que impulsionaram Juscelino Kubitschek. Entre as décadas de 50 e 80 no Brasil, especialmente em São Paulo, o Estado recebeu grandes investimentos federais, destacando-se em plano de metas do governo Juscelino Kubitschek. O plano, elaborado por Lucas Lopes e Roberto Campos, tinha 30 metas voltadas para o campo da energia, transportes, indústrias de base e alimentação, além da educação. Ele buscava estimular setores estratégicos da economia por meio de investimentos estatais, privados e estrangeiros, visando superar gargalos e promover a industrialização. Apesar de não estar inicialmente no plano, a construção de Brasília foi impulsionada pela expansão da rede rodoviária, visando integrar e desenvolver o interior do país.
Em Minas Gerais, o Departamento de Estradas e Rodagem era representado pelo engenheiro Hidalgo Mourão. A propaganda governamental destacava a importância do desenvolvimento econômico e social como prioridade. Eu sou o resultado dessas duas políticas, a construção de estradas e rodovias e a construção de hidrelétricas, em especial a de Furnas. Como parte do plano de metas do governo de Juscelino Kubitschek, Furnas foi criada em 1957 pelo Decreto 41.066. Com sua primeira hidrelétrica inaugurada no Rio Grande, no sul de Minas Gerais, em 1963. Com capacidade superior a 1.000 megawatts, a usina atendia São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. A construção foi motivada pela alegação de colapso energético e pela necessidade de industrialização. Furnas representou uma transição do controle estrangeiro de energia para um sistema nacional integrado. Sim, apesar de seu papel no desenvolvimento econômico e industrial, o empreendimento foi alvo de críticas por priorizar demandas industriais em detrimento das necessidades básicas da população. Sou fruto da necessidade de uma ponte sobre a água represada de Furnas e da criação de rodovias que conectassem os municípios de Carmo do Rio Claro a Ilicínea. Em uma estrutura maior, interliguei cidades interioranas às rodovias e conexões principais, como a rodovia Fernão Dias. O projeto envolveu a desapropriação de 5.000 propriedades e inundou cerca de 500.000 hectares agricultáveis, impactando 34 municípios do sul de Minas. As perdas foram econômicas, ambientais e emocionais, sendo muito discutidas na época. Carmo do Rio Claro foi o município mais atingido, perdendo 212 km² de território, incluindo o rio Sapucaí, cachoeiras e elementos arqueológicos que foram submersos. Historiadores apontam que as percepções sobre o Lago de Furnas variam ao longo do tempo. Agricultores diretamente afetados viam o lago como destruidor da natureza, enquanto comerciantes e prestadores de serviços o enxergavam positivamente. Nas décadas de 70 e 80, o lago passou a ser visto como espaço de lazer e sociabilidade, enquanto gerações posteriores o consideravam um elemento natural da região. E assim sigo firme, mesmo com as marcas do tempo e das mudanças que presenciei. Cada rachadura em minha estrutura carrega as histórias das famílias que deixaram suas terras, dos sonhos submersos e das esperanças renascidas. Sou muito mais do que concreto armado e aço. Sou memória viva de um Brasil que se transforma, avança, erra e recomeça. Quando olharem para mim, não vejam apenas uma ponte. Vejam as mãos que me ergueram, os rios que me cercam e as histórias que me atravessam. Sou parte de vocês, habitantes de Carmo do Rio Claro, e de todos que encontram em mim um símbolo de sua história. Enquanto o tempo passa, permaneço aqui, guardando as memórias do passado e acolhendo os passos do futuro. Porque, no fundo, sou a prova de que o progresso só vale a pena quando leva consigo a história. Olá, esperamos que você tenha apreciado o curta-metragem e que ele tenha despertado boas lembranças e reflexões. Queremos ouvir você. Deixe seus depoimentos nos comentários, compartilhe suas memórias e, se possível, complemente a história contada no vídeo com suas experiências ou pontos de vista. Além disso, ficaremos muito gratos por críticas construtivas e eventuais correções que possam nos ajudar a melhorar. Sua participação é essencial para enriquecer este conteúdo. Obrigada por contribuir.